Fala, meu Deusona! Sejam muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre comunicação. Essa competência que é tão valorizada no nosso tempo, no mercado de trabalho, que realmente é um diferencial. Conseguir transmitir uma mensagem firme, clara, compreensível, né? A gente sabe que comunicação nem sempre será uma comunicação verbal, você pode exercitar mais, né, a sua comunicação de texto, comunicação por áudio, mas ela está presente invariavelmente em todas as profissões. Por isso, como sugestão, ative a sua comunicação, né? Ative a sua comunicação, deixe ela no seu leque de competências, porque isso será uma micro vantagem para você. Avante. Comunicação. Comunicação tem tudo a ver com as competências emocionais e técnicas. Para isso, então, mais uma vez, ative os seus 6As. Quanto mais você se conhecer, melhor você se comunica. Com uma melhor autoestima, melhor você se comunica. Autoconfiança tem tudo a ver com uma boa comunicação, tá? E você, claro, estando bem com a sua autoimagem, vai te dar uma segurança maior para se comunicar. Mas a gente vai falar sobre imagem e comunicação já já. O primeiro ponto é que as pessoas precisam entender, e elas não entendem porque isso é pouco falado, né? Geralmente a gente logo já vê vídeos assim com técnicas para você aplicar na sua oratória. Mas a comunicação mais importante é a comunicação própria, é a comunicação interna. O que é que você diz para você mesma? E a gente não faz muito esse exercício no nosso cotidiano de parar para refletir que tipo de mensagem você transmite para você em situações de conflito, em situações de erro, em situações de vulnerabilidade. É aí que você vê se tem uma boa relação consigo própria ou se você está se tratando como a pior inimiga. Então, no momento de comunicar, de repente, não vou falar não porque eu não vou conseguir ser clara. Eu não vou dizer não porque eu tenho vergonha, porque vão rir de mim, porque vão achar engraçado. Esse o tipo de comunicação? É a comunicação que te paralisa, é a comunicação que te sabota. Se for, dá para trocar. Isso é uma coisa que tem solução. Poder trocar o seu diálogo interno por um diálogo de mentalidade positiva, de você ser uma incentivadora de si mesma, acreditar, apostar que vai dar certo. E aí tem até algumas técnicas para isso. Por exemplo, um pouco antes de uma apresentação, quando vierem aqueles pensamentos sabotadores de que o que você está fazendo aí, interromper com uma palma, com um estalo, você mesmo combinar um código aí para que você possa interromper esse fluxo, dar 3 pulinhos, dar alguns pulinhos, para que você possa cortar esse pensamento, porque o sentimento gera o pensamento que vai gerar o seu comportamento. Então, por experiência própria, algumas apresentações que eu já fiz, porque eu já fiz várias, foram melhores que outras, e quando eu vou avaliar o diferencial, foi a maneira como eu iniciei, né? Se eu estava muito tomada por um nervosismo, por alguma ansiedade, é impressionante, né? Como isso contamina os primeiros minutos da sua apresentação. Geralmente eu conseguia reverter o quadro, ficava nervosa ali naqueles primeiros 3 minutos, que é o comum, tá? Os 3 primeiros minutos você ficar tomada por adrenalina, por cortisol, isso dá uma nublada aí no seu neocórtex, na sua capacidade de raciocínio. Mas depois, você dominando esse processo, sabendo que isso passa com 3 minutos, você pode colocar um conteúdo mais Nutella, logo de início, enfim, falar do tempo, falar que está muito feliz de estar ali, perguntar se a plateia é do local, é daquela cidade, fazer um comentário mais ameno para só depois dessa enxurrada de adrenalina você falar a que veio. Você acredita que você tem a dizer é importante? Porque, veja, uma das coisas que eu observo em alunos, né, no meu percurso de professora, por exemplo, tipo assim, professora, eu não perguntei porque eu não achei importante. Eu não opinei porque eu achei bobo, né? Eu achei idiota. Então, cara, se você não acredita na sua mensagem, fica muito difícil você transmitir isso com segurança. É muito difícil. Observe a diferença das pessoas seguras e inseguras. A diferença nem sempre está na validade da própria mensagem. Muitas vezes pessoas seguras falam grandes besteiras,
Mas observe que ainda assim elas passam seguranças pela postura delas. Elas não se tremem na base pelo risco de errar, compreendem? Então, gente, eu já vi pessoas que são excelentes comunicadoras falando umas groselhas, né? Mas falando de um jeito tão convincente que se eu não soubesse da informação, da fonte correta, vamos dizer assim, facilmente aquilo ali teria me convencido. É muito pela postura. E tem uma história, eu já contei para algumas pessoas, sobre a questão da selva, né? Quando você observa no reino animal, você identifica quem é a presa e quem é o predador. Você observa a gazela e é fácil identificar que ela é a presa, porque ela se comporta como presa. Ela vive ansiosa, vive agitada, ela vai beber água, ela já está apreensiva, olhando para os lados, exalando o medo de ser abatida em qualquer tempo. Agora, quando você observa a leoa tem presença, a leoa anda devagar, a leoa bebe água com calma, em paz, fazendo as suas pausas, olhando para o lado, toda elegante. Fica ali muito claro, mesmo que você não conheça sobre o mundo animal, quem é a presa e quem é o predador, não é mesmo? Então, tem muito a ver com isso, né? Com você validar e se autorizar a falar a sua mensagem. Agora, se de fato você chega à conclusão que a sua mensagem é besta, trabalhe um pouco mais, né, para melhorá-la, para lapidá-la e aí vá em frente. Mas a sua mensagem, ela tem que ser maior do que você. É muito egoísmo, gente, de verdade. Você guardar algo importante, algo que pode contribuir por medinho de te acharem feia, de te acharem estranha, de não gostarem do tom da sua voz, de não... Enfim. Porque aí, entenda que você está autocentrada pra caramba. Uma autorreferência extremada. Uma autorreferência extremada. Por quê? Bom, o que eu tenho a dizer não é tão importante quanto o que vão pensar de mim. Quanto à imagem que eu vou passar. Preocupadíssima com a imagem. E aí você pode estar deixando de mudar a vida de alguém. Porque, não vão gostar do meu óculos, não vão gostar da cor do meu batom, não vão gostar do meu coque. Mas tem uma coisa muito importante para eu falar para você. Realmente, podem não gostar. Mas se você soltasse o cabelo, também muita gente não iria gostar. Se você falasse mais alto, alguém poderia te achar agressiva. Se você falar mais baixo, vão te chamar de passiva. Sempre vão falar, olha só essa novidade. Não importa se você faz ou deixa de fazer. Então, se for pelo medo de escutar, saiba que você não tem muita saída, meu amor. Falam de qualquer jeito. Agora, qual é a luta que você está disposta, né, a entrar? Qual é a luta que você está disposta a entrar? Bom combate, que é combater os próprios medos, essa luta sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Então, se pegaram o código do diálogo interno, melhorar o diálogo interno, entender que tipo de pensamento vem antes da sua comunicação. Outra coisa fundamental, comunicação não verbal. Lembra que eu falei sobre a leoa e a gazela? A questão da postura. Como que você modula o seu tom de voz, a sua frequência de fala? Como estão as suas expressões faciais? Você é a pessoa que fala igual um robô, metalizada, ali, engessada, fala baixinho, ou é a pessoa que consegue dar uma entonação correta para cada uma das palavras? Como que está a sua gesticulação? E uma coisa muito interessante que eu fiz antes de começar a gravar é exatamente caretas. para soltar essa articulação, tá? Porque, enfim, pode ficar um pouco rígida se você não usar muito. Então você solta, faz careta para que você articule melhor as suas palavras, tá? Como é a sua comunicação corporal, movimentação, né? Então, mão no bolso, passa muita insegurança, mão para trás, passa insegurança, agitação excessiva, passa insegurança. Precisa ter uma coisa mais valsada, que aqui o braço ele realmente fica um pouco cortado, né? Mas você precisa
né, pegar algumas palavras, introduzir ali sua mão, olha, frente, trás, trabalhar a angulação de cima, de baixo, isso envolve, né? Isso envolve a sua audiência, isso envolve o público, é uma forma de magnetizar um pouco. Então, quando você estiver de pé, movimentar é muito interessante, não precisa ficar andando igual uma doida, não, mas dar uma caminhada de um campo para outro, ir para frente, ir para trás, você ficar fixada igual uma árvore ali, criou raízes, é outro sinal, passa em segurança, com certeza. É claro, gente, que ao iniciar a trajetória na comunicação, você vai se proteger de algumas formas. Tudo isso que eu tô trazendo é para soltar aos poucos, não é para sair de uma vez só, modulando tom, modulando expressão facial, fazendo movimentações valsadas. Aí você não dá conta, vai achar que é muito difícil. Estou trazendo para vocês pontos importantes a serem trabalhados no seu processo de aperfeiçoamento dessa competência que é gigante, que é a comunicação. A sua postura, né, uma postura mais... Eu tinha muito isso aqui, olha, de ombros para dentro. Então, isso com certeza passa uma fragilidade, ombros para trás, né, cabeça em pé, olhando, buscando os olhos das pessoas, se você estiver falando para um público no presencial, ou então de um a um, né? Porque tem pessoas que conversam olhando para o teto, olhando para o chão. Eu entendo e trato pessoas assim na minha clínica. É uma questão psicológica muito intensa, entendo perfeitamente. Mas, analisando o fato concreto, sem considerar todo o histórico de vida de cada um, uma comunicação onde a pessoa não volta o olhar e não sustenta o olhar pelo menos por uns segundos, transmite ali uma insegurança, transmite uma fragilidade. E a depender do contexto, não é bacana, né? Não vai dar uma interpretação bacana, sei lá, numa reunião de negócios, né? No próprio conhecer uma pessoa dentro de um relacionamento pessoal, a pessoa tá ali falando contigo, contando a vida dela, e você, né, por medo do quê? Provavelmente medo do julgamento, medo do outro pensar algo a seu respeito, e a gente já vai chegar nisso. E a sua desenvoltura, né? Como você, de fato, conduz essa comunicação. Será que, sei lá, minutos depois que você começa a falar, as pessoas já se dispersam, as pessoas vão embora? Você consegue mensurar isso? Calma que eu vou te dar uma atividade, uma ativação para você mensurar a sua desenvoltura. Um ponto que já fica como um ponto prático mesmo, né, é a modelagem. Eu gosto muito da modelagem, já aprendi com pessoas observando. O que é a modelagem? A modelagem não é uma cópia, uma réplica, não. Até porque não tem como, né, você copiar ipsis literis uma pessoa em cada detalhe. Mas é você escolher ali algumas referências, é muito bacana ter inspirações, tá, gente? Muito bacana. Para com esse povo aí que diz que não pode se comparar. Eu acho isso chatérrimo. Comparar-se para você ter um referencial, né, para você adotar alguns hábitos, alguns comportamentos que vão ajudar na sua vida, isso é super legítimo. Eu fico super feliz quando alguma deusona, né, alguma pessoa chega perto de mim, Amanda, porque eu vejo você treinar, eu me inspiro, eu faço igual a você. Aí eu acho, gente, mas faz mesmo, porque eu faço igual a um monte de gente também que eu já me inspirei e me inspiro até hoje. E nesse campo de comunicadores, é latente para mim, né, essa coisa das mãos, essa coisa de vez em quando aumentar e descer o tom. Tudo isso foi observando pessoas que eu considero bem legais, assim, de ouvir. Então, o Marcos Strider é um deles. Depois eu vou deixar os arrobas para vocês seguirem, caso tenham interesse, logicamente. Olha, eu sou totalmente apaixonada pelo Leandro Carnal. Acho que é um orador não tem igual, assim, um cara engata uma história na outra. Eu gosto muito da comunicação, que é uma comunicação bem orgânica, da Lara Desteruk, uma nutricionista. Acho que ela conduz muito bem quando ela vai ilustrar um conceito. Enfim, então eu já fui identificando, olha, as pessoas que eu mais gosto de ouvir são pessoas que contam histórias para ilustrar os seus conceitos, as suas ideias. As pessoas que eu mais gosto de ouvir têm um tom de voz mais firme, falam do início ao fim uma ideia sem medo, sem medo. A Lara Nesteruk é uma que já se retratou várias vezes por ideias que ela expôs, e hoje, tipo assim, olha, já troquei de opinião, já não penso mais aquilo. Imagina se ela tivesse guardado, porque
porque eu não tenho certeza se eu vou acreditar nisso para sempre, então eu não vou falar. Entende? Então você já vai observando, né, que são pessoas mais audaciosas, mais corajosas e, né, se você tem esse perfil de gostar de uma comunicação mais firme, tá aí alguns exemplos. Não, Amanda, a minha comunicação é mais dócil, eu gosto de falar mais baixo, tudo bem, não é sobre todo mundo fazer igual. Não é sobre todo mundo fazer igual. Longe disso, pelo amor de Deus. Mas é você fazer de uma forma confortável, que alcance o seu objetivo, que é, no final das contas, ser compreendida, ser entendida. Sugestão para você, escolha aí os vídeos dessas pessoas que você gosta de ouvir. Retire o áudio para você ver o contexto, a desenvoltura, a postura, as expressões, né? Então, faça isso e observe o quanto a comunicação não verbal transmite e agrega para a mensagem. Geralmente, os melhores comunicadores não ficam parados falando... Não, são pessoas que têm, né, essa malemolência, que conseguem ir para frente, para trás, te conduzir, contar exemplo, mudar a voz de vez em quando. E experimente, né, a qualidade da presença dessa pessoa. Adote propositadamente para você por um tempo. E claro que depois não vai ficar idêntico, porque você vai dar o seu estilo, a sua marquinha própria, tá? Então, super aconselho, faça modelagem e depois vocês me contam. A espontaneidade. Olha, a coisa que eu mais sofri na minha comunicação foi parecer ser uma coisa que eu não sou. Então, eu me lembro que quando eu me tornei professora, eu ficava preocupada, porque eu sou uma pessoa descontraída, sabe? Eu não sou uma séria demais. Não sei se alguém tem essa impressão aqui, mas se tiver, meu amor, esquece. Eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa que gosta de rir, de sorrir, eu sorrio muito. E gosto da simplicidade. Aí, beleza, né? Calhou de eu ser o quê? Professora universitária. Mas eu tinha uma imagem, talvez até pelos professores que eu tive, de que tinha que ser algo muito sério, que eu tinha que falar muito academiquez, você tá entendendo? Muitos termos, muitas referências, que eu tinha que cuspir página de livro para todo lado. E eu sofri um pouco, sabe? Eu me lembro da experiência, assim, de início como professora, ser uma experiência meio dolorosa, exatamente porque eu ficava apegada a uma imagem de que eu tinha que me comunicar de uma forma muito séria, muito coerente, muito corretinha, do início ao fim. Cara, depois que eu fui me desfazendo, né, dessas fantasias todas, que não tem nada disso, até porque depois me lembrando, os professores que eu mais gostava eram professores que me faziam rir, que me faziam... que me conectavam, né, através de histórias e tudo, eu entendi que eu não precisava ser aquilo tudo. Então, por isso que autoconhecimento é tudo. Por quê? Qual é o meu jeito? Como eu me sinto à vontade de falar? Como eu me sinto à vontade de falar? Eu gosto de falar alto demais? Não. Eu gosto de falar sem exemplo, só com conteúdo? Não. Então, você vai fazendo essa avaliação e claro que essa avaliação ela vem muito pelo meio da prática. Você tenta de um jeito, viu que não ficou bom. Então isso não parece comigo, tá descartado. Então eu vou contar um pouco mais de exemplo, eu vou ilustrar com casos. Olha, eu amo ilustrar com casos. Né? Como professora, lá do meio pro fim, foi só o que eu fiz, assim, ilustrar com muitos casos, trazer exemplos da realidade concreta, porque ficar só no campo teórico, nem eu aprendo assim. Talvez até porque esse é o meu jeito de aprender, né? Pela experiência. Por isso, respeite o seu jeitinho de se expressar, de verdade. Deixe você aparecer um pouco nessa comunicação, porque é isso que traz o componente da espontaneidade. E não tem nada mais gostoso e mais leve do que ouvir uma pessoa espontânea falar. Ativação 1. Vamos lá para as ativações. Vou pedir para vocês, quem sabe, eu vou ver uma forma de obter esses vídeos que vocês vão fazer para analisar e dar o meu feedback, beleza? Aí, ó, uma promessa. Faça um vídeo de até 5 minutinhos, um vídeo de apresentação. Mas eu vou fazer isso só para a primeira turma. Não posso... Quem estiver assistindo essa aula depois, perdeu, né? Eu vou fazer só para a turma que se abrir agora. Faça um vídeo de até 5 minutos, um vídeo de apresentação. Quem sou eu? Então você vai falar, ninguém melhor do que você para falar da própria história, da sua origem, das suas escolhas, enfim, da sua vida um pouquinho. E aí, você vai assistir no dia seguinte e vai anotar as observações. E vai pedir um feedback.
vai pedir um feedback. Se não for o meu feedback, pode ser o feedback de uma outra pessoa. Olha como é que eu faço, gente. Isso aqui eu fiz em algumas lives, tá? Então, essa live aqui, olha, a Constituição da Feminilidade foi uma live que eu fiz depois de muito tempo sem fazer live. Então, eu identifiquei um monte de coisa que eu fiz errado no enquadramento, né? Eu tava muito perto da câmera, e não é bom dar uma sensação de que a pessoa vai entrar dentro de você. Parar de falar quando ouve o outro e parar de interromper. Porque o que acontecia? Eu fui uma live de convidada, né? Então, no momento que a pessoa tava falando, eu tava aqui assim, pra que isso? Sabe? Polui. Diminuir sorriso, eu tava rindo demais. Tem um limite também do sorriso espontâneo pro sorriso de insegurança, que soou como insegurança. Diminuir muitas caretas, porque acho que vocês já observaram, eu sou muito expressiva, faço botox desde os 26 anos, porque esse excesso de expressividade me rendeu rugas precoces. Aí eu coloquei que não usar fone branco, cabelo, melhor prender, porque eu mexi muito. Parar de fazer afirmações, depois dizer que pelo menos é o que eu vejo, é o que eu acho. Eu fazia uma afirmação, depois voltava. Bom, pelo menos é o que eu acho. Gente, isso passa uma fragilidade absurda. O que tá legal? Eu coloquei também. Olha só, isso é o auto-reforço. Só vai conseguir isso se você tiver o auto-reforço ativado. Ou seja, você tem que reconhecer os seus pontos fortes. Aí no meu caso, a gesticulação, sempre gesticulei bem. Eu gosto dessa característica em mim, eu acho que é na medida certa. Alternância de entonação, subindo e descendo, e exemplos, que é uma coisa que eu sempre faço mesmo, dar exemplos. Ativação 2. Estão preparadas? Que é rojão, hein? Realize exposições reais até que a qualidade da comunicação fique fique XXX. Então, gente, não tem pra onde fugir, tá? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, e se enfrentar, o bicho some. Vocês precisam se expor. Não vai ter jeito. Podem começar por exposição escrita, depois por exposição de áudio, para passar para a exposição de vídeo, até a exposição presencial, enfim. Escolham um percurso de vocês, não precisa ser de uma vezada só, como eu disse, de uma lapada, mas de uma maneira controlada, para você também ir entendendo e colocando o pezinho na água, só que não dá para aprender a nadar sem uma hora cair na água mesmo. A sua qualidade de comunicação fica comprometida, porque não existe informação suficiente para te dar confiança. Ah, mas eu não falo bem. Como é que você sabe? Quantas vezes você falou? Quantas? 30? Não, falou pouco. Vou fazer um cálculo rápido aqui. São 150 dias de aula, eu acho que ou é 200. Mas vamos pôr 150 só para fingir que eu vou puxar por baixo aqui. 180, eu acho. 180 dias letivos. Fui professora por 6 anos. 1.080 vezes em sala de aula. Ah, fora o Pronatec, tá? Que foram mais 3 anos. Então, assim, fora palestra, lá, vamos supor que eu tenha me exposto aí 3.000 vezes. Ainda tem coisa para melhorar. Pra cacete. Tem muita coisa para melhorar. Então, meu amor, você aí com as suas 5 apresentações de seminário, você não sabe nada ainda sobre a sua comunicação. Pode ficar tranquila. Talvez você saiba que você precise melhorar em alguns pontos. E é isso mesmo, tá dentro do esperado. Ou você achou que você ia ser o Leandro Carnal encarnado? Horrível essa. Que você ia ser, né, o clone de um orador impecável. Calma lá, né, minha gente? Vamos com calma, que nem o Leandro Carnal era o Leandro Carnal, assim, logo de cara. Ele é um professor de sei lá quantos anos, 40 anos. Então fique em paz, tá bom? A sua qualidade de comunicação, ela fica comprometida porque não existe informação. Dê informação para sua mente. Quanto menos experiências, mais medo você vai ter. Porque a gente teme aquilo que a gente não conhece, mais uma vez. Eu adoro essa frase. Anota aí. A gente teme aquilo que a gente não conhece. Uma casa escura, você fica assim, ai meu Deus, onde é que eu tô entrando? Eu não tô vendo, eu não tô conseguindo me encontrar aqui. Você precisa acender as luzes, você precisa ver o que está ali para amar. Um relacionamento novo, você fica meio bolada, tipo, ai meu Deus do céu, o que esse carinha vai fazer?
Né? Será que ele vai gostar de mim? Será que a gente vai se dar bem? A partir do momento que você vai conhecendo a pessoa, que você vai entendendo, que você vai pegando intimidade, a coisa toda vai... então é isso. Você vai se tranquilizando, né? O relacionamento, ele passa a ser um porto seguro para você. A mesma coisa com comunicação. Ai, meu Deus do céu. O que é falar em público? Gente, você precisa conhecer o processo e vivê-lo para então tirar as suas conclusões, beleza? Ativação 3, linguagem declarativa. Nós, mulheres, mais uma vez, por conta da nossa cultura, dos papéis sociais mais passivos destinados a nós, né? A gente desenvolveu uma linguagem muito prolixa, uma linguagem muito cordial, uma linguagem que muitas vezes dá voltas e voltas e voltas e não chega a canto nenhum. Por quê? Não posso parecer mal educada, tenho que parecer muito cortês, tenho que ser muito dócil. Só que em ambiente profissional, e aqui a gente está no módulo da profissão ativada, certo? Tem que passar os códigos para a profissão ativada. Você precisa desenvolver uma linguagem declarativa. É fácil? Não. Não. Pelo menos para mim não foi, porque eu fui toda moldada na desculpa, no obrigado, no com licença, nessa coisa excessivamente formal e educadíssima. Só que, cara, se você não tiver uma linguagem declarativa no ambiente de trabalho, dificilmente você vai ser uma referência, você vai ser líder, você vai se destacar, você vai ser ouvida. Com licença, posso só... Sabe aquela coisinha que você faz antes que não precisava? Fala logo o que você quer, né? Então, aprenda a falar em primeira pessoa. Até vocês viram a minha correção aqui, ó. Vou até voltar para vocês se ligarem. Parar de fazer afirmações e depois dizer que, bom, pelo menos isso é o que eu acho, tá, gente? Não quer dizer que seja verdade, não. Tipo assim, pode ser, mas pode não ser. Sabe essa comunicação que relativiza demais? Fale com firmeza, depois de você errar, tu corrige em outra oportunidade. Não vai ficar buscando certezas na sua comunicação atual, não. Então, assim, a linguagem declarativa é em primeira pessoa. O que eu vejo é isso. Pronto. Você não tem que ver tudo, você não tem que ser perfeitona, você não tem que estar certona. Você tem que se arriscar. Isso é comportamento de uma pessoa corajosa. O que eu penso disso o que eu penso. Tá vendo? Eu ali. O que você pensa não precisa ser o que o coletivo pensa, tá bem? Essa é a minha opinião. Olha, eu dou o direito de você ter, que está implícito nisso. Você tem todo o direito de ter a sua própria opinião. Mas eu tenho a minha opinião e, por enquanto, eu acho que a minha opinião está correta. Então, meu amor, isso vai te custar. Se você era como eu, uma menina dócil, fofíssima, demais, ainda continuo sendo em vários contextos, eu acho que super funciona na família, no relacionamento, eu gosto dessa comunicação não violenta, acolhedora, essa é a minha inclinação. Mas comunicação é competência, bebê. E você pode desenvolver também formas de se comunicar. Eu digo pra você, você tem um caminho pela frente, mas não perca a oportunidade de exercitar isso. O que eu penso o que eu vejo, o que eu quero, né? E, enfim, e declarando as coisas para que você conquiste o respeito da sua audiência. Seja insuportavelmente persistente a repetição. Seja insuportavelmente persistente. A repetição é a mãe da didática, tá? Quanto mais você faz, melhor você faz. Confia que a conta fecha. Deixa aí pra mim. Adorei essa aula. Achei que hoje passei para vocês as minhas principais dificuldades na jornada e as dificuldades que eu identifico. E formas de você resolver. Espero que você faça as ativações. Eu tô de olho, hein? Se tu ficar só assistindo achando que isso aqui vai operar milagre, eu vou puxar a orelha. Tem que fazer as ativações. Comprometa-se. É sobre a sua vida, é sobre os seus resultados. Ninguém vai fazer por você. Deixa aí como é que essa aula te ajudou hoje. Espero você, então, na próxima aula. Um beijo. Até mais.